Capítulo 7. Saindo de casa. Eu tinha quase 11 anos quando, certo dia na escola, enquanto estávamos ocupados memorizando algumas frases do chefe Mao, o diretor entrou na sala gelada, acompanhado de 4 pessoas com um ar distinto, todas usando jaquetas ao estilo Mao e casacos com golas de pele sintética. Lembrei-me imediatamente do caso das palavras escritas na parede. Não, de novo não. O que havia de errado desta vez? Para minha surpresa, porém, o diretor apresentou as visitas como representantes de Madame Mao, de Pequim. Estavam ali a fim de selecionar estudantes talentosos para estudar balé e servir à revolução do chefe Mao. Ele então nos pediu que levantássemos e cantássemos Amamos o chefe Mao. O leste está vermelho, o sol está nascendo. Mao Zedong nasceu na China, veio para nos trazer felicidade. Hulu Haya, a estrela da sorte, nos salvou. Enquanto cantávamos, os 4 representantes percorriam as fileiras de carteiras. Eles selecionaram uma menina de olhos grandes, dentes certinhos e rosto bonito. Passaram sem me notar e já iam saindo quando a professora Song, depois de certa hesitação, tocou no ombro de um dos senhores de Pequim e perguntou, apontando para mim: "Que tal aquele ali?" O representante de Pequim olhou em minha direção. "Está certo, ele pode vir também", respondeu o senhor, sem muito empenho, expressando-se em um perfeito dialeto mandarim. A menina de olhos grandes e eu fomos atrás dos representantes de Madame Mao até a sala do diretor. Era a única que dispunha de um aquecedor a carvão. Uma engenhoca meio tosca, feita artesanalmente de um balde de onde saíam canos em várias direções, como as patas de uma aranha. Com tudo isso, a sala continuava extremamente fria. Ao chegar, já encontramos lá outras crianças. Éramos 10 escolhidos. Todos vestíamos calças e casacos de algodão acolchoado feitos em casa. Juntos, na sala gelada, parecíamos uma fileira de bolas de neve. "Tirem a roupa toda, menos as roupas de baixo", ordenou um homem de óculos. "Depois deem um passo à frente um a um. Vamos medir o corpo de vocês e testar sua flexibilidade." Nós nos entreolhamos nervosamente e ninguém se mexeu. "Qual é o problema?" "Não ouviram? Tirem a roupa", vociferou o diretor. "Desculpe", um dos garotos começou timidamente, "mas eu não tenho roupa de baixo." Para minha surpresa, eu era o único a usar roupa de baixo, embora remendada pela Nian, já que tinha servido a todos os meus irmãos mais velhos. Então fui emprestando-a um por um dos colegas para que pudessem se apresentar. Os oficiais do serviço público avaliaram o nosso corpo. Parte superior do tronco, pernas, comprimento do pescoço e até os dedos dos pés. Todos os que foram chamados antes de mim reagiram ao teste de flexibilidade com gritos e reclamações. Quando chegou a minha vez, um dos oficiais se aproximou e flexionou minhas pernas para fora. Outro ajeitou meus ombros. E um terceiro pressionou o joelho contra a parte inferior das minhas costas e ao mesmo tempo puxou com força meu joelho para trás, para verificar a mobilidade das articulações dos quadris. A dor foi tanta que tive a impressão de que todos os meus ossos iam se quebrar ao mesmo tempo. Queria gritar, mas por alguma razão não o fiz. Estava obstinadamente decidido a manter a dignidade e o orgulho. Só o que fiz foi cerrar os dentes. Quando os testes terminaram, eles haviam escolhido apenas um menino e uma menina. O menino era eu.
Fui tomado por ansiedade e medo. Não sabia o que estava para acontecer. Os oficiais falaram em balé, mas eu só conhecia o que tinha visto no filme, o destacamento vermelho de mulheres. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Nos dias seguintes, só se falava no teste, tanto na escola como em toda a vila. A princípio, meus pais não deram muita atenção. Em nossa família não havia o menor sinal de talento artístico. Vários dos meus irmãos e colegas implicavam comigo: faz um passo de balé, faz um passo de balé. Mas eles sabiam que eu nada entendia do assunto. Para mim, o aspecto mais emocionante era a possibilidade de ir a Pequim e me aproximar do admirado chefe Mao. E a possibilidade, embora improvável, de sair do poço. Algumas semanas mais tarde, fui ao escritório da comuna para novos testes. Dessa vez, eles avisaram aos pais com antecedência para que os candidatos usassem roupa de baixo. O segundo teste foi muito mais difícil. A garota de olhos grandes não passou. Gritou quando teve as costas dobradas para trás e foi desclassificada por falta de flexibilidade. Então chegou minha vez. Uma professora levantou uma das minhas pernas, enquanto outras duas seguravam a perna que estava no chão, mantendo-a reta e firme. Elas iam levantando a perna cada vez mais alto e perguntavam se doía. É claro que doía, e muito. Mas eu estava determinado a ser escolhido. Mantive o sorriso e respondi: não, não dói nada. Seja forte, seja forte. Você pode suportar a dor. Repetia para mim mesmo. O mais difícil, porém, foi andar normalmente depois. Elas tinham lacerado meus tendões. Depois do teste entre os estudantes da comuna, fomos submetidos a outros, em nível de cidade, município e província. A cada vez havia mais crianças e o número de eliminados aumentava sempre. No exame físico em nível de município, a marca de queimadura que tenho no braço quase me desclassificou. Um dos professores de Pequim reparou na cicatriz e mostrou ao médico. Como foi isso? Perguntou o médico. Como não queria que a Nian fosse responsabilizada pelo acidente, menti, dizendo que me cortara em um caco de vidro e o ferimento tinha infeccionado. Nos dias de chuva você sente coceira neste local? Não, nunca, respondi, encarando o médico com firmeza. Eu rezava para não ser eliminado. Rezava pela Nian. Ela ficaria tão triste e se sentiria tão culpada se eu fosse eliminado por causa da cicatriz. A Nian não precisava passar por mais um sofrimento. Depois do exame, eu estava me vestindo quando ouvi o médico conversando com um homem alto, professor da Academia de Dança de Pequim. O professor se chamava Chen Luan. Era exatamente o senhor a quem a professora Song tinha me indicado. A cicatriz vai aumentar de tamanho à medida que ele crescer, o médico dizia. Meu coração se apertou. Minha única possibilidade de sair do poço estava indo embora. Eu ia ser desclassificado. Decidi jamais contar a Nian que tinha sido por causa da cicatriz. Aquilo fora um acidente. A Nian era a melhor mãe do mundo, com o coração cheio de amor. Ninguém mancharia sua reputação. Terminados os testes físicos, começamos a ser testados em outras habilidades, sensibilidade musical e compreensão da ideologia de Mao. Eles também investigaram nossa história familiar, até 3 gerações anteriores. A teoria comunista de Mao
acerca das chamadas 3 classes de pessoas era decisiva para a seleção. Todas as 3 classes deviam estar representadas: camponeses, proletários e soldados. As crianças cujas famílias até a 3ª geração anterior tivessem qualquer ligação com saúde ou educação eram consideradas inimigas da classe e sumariamente dispensadas. Como Madame Mal queria que fôssemos treinados para ser guardas fiéis, precisávamos ter uma bagagem pura, segura e confiável. A barreira final para que eu fosse aprovado no processo de seleção foi o encontro dos profissionais com minha família. Eles queriam conhecer todos, pais, irmãos e avós, para verificar suas proporções físicas. Eu estava preocupado que criassem algum problema pelo fato de Anian ser muito baixinha, mas a personalidade marcante dela e a boa figura do dia salvaram a situação. Passaram-se dias, passaram-se semanas, nenhuma notícia de Pequim. A cada dia que passava, a esperança em meu coração se enfraquecia. Meu desapontamento foi se transformando em tristeza. Eu me tornei um garoto calado, fechado em um casulo. Ficava olhando para a cicatriz que trazia no braço, convencido de ter sido ela a única razão para que eu não fosse selecionado. Tinha vontade de cortar o braço fora para me livrar dela. Apesar disso, nunca acusei a Nian. Ela não tivera culpa. Era tudo o resultado de minha sina infeliz. A essa altura, toda a família também tinha perdido as esperanças. Eu sentia que lamentavam por mim e sabia que tinham feito o possível, o que me deixava ainda mais triste. Foi então que aconteceu. O dia estava se preparando para voltar ao trabalho, depois do almoço, quando um grupo de oficiais da vila, da comuna, do município e da cidade entrou em nosso pequeno jardim, já que o portão estava sempre aberto. Todos vinham muito sorridentes. Meus pais ofereceram chá. Alguns se sentaram no kang, já tão ocupado, e outros permaneceram de pé. Até que um deles perguntou a Nian: "Qual dos seus filhos é Lin Song-shin?" A Nian apontou para mim. O oficial da cidade voltou-se para Nian e disse: "Seu filho é um felizardo. Ele foi escolhido para a Academia de Dança de Pequim de Madame Mao." Eu estava perplexo. Todos estávamos, depois de um mês. A Nian perdeu a fala, mas abriu um sorriso que parecia uma flor desabrochando. "Obrigada, obrigada." Era só o que conseguia dizer. O dia serviu mais chá aos oficiais do serviço público e mais, e ainda mais. Ele não cabia em si de orgulho. Quando os oficiais se foram, tudo o que meu dia falou foi: "Acho melhor eu ir trabalhar, vejo vocês à noite." Mas me olhou de modo diferente, como se visse algo que nunca havia notado. Todos foram saindo e ficamos somente eu e a Nian. Ela me olhou longamente, sem palavras pela primeira vez na vida. Finalmente disse: "Meu menino de sorte, estou tão contente por você. Hoje é o dia mais feliz da minha vida." "Não quero deixar a senhora," eu falei. Ela me olhou, franzindo ligeiramente a testa. "Você quer ficar aqui e comer inhame seco pelo resto da vida?" "Filho querido, esta é a sua oportunidade de escapar deste mundo cruel. Vá e faça da sua vida algo especial. Fuja ao destino de ser um camponês, não olhe para trás. O que você tem aqui?"
O teto com goteiras, os pés mal cheirosos dos seus irmãos e o estômago vazio. Pare, eu pedi, colocando a mão sobre os lábios dela. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Ela me puxou para junto de si e me deu um abraço apertado. Ouvi o coração bater em seu peito como se fosse explodir de alegria. Ficamos muito tempo abraçados. Eu tinha medo de me mover. Queria ficar ali. Queria ficar ali para sempre. Meu corpo se entregou àquele gesto de ternura. E a senhora? Perguntei a certa altura. Pode ir comigo para Pequim? Quer que eu vá para limpar o seu traseiro, seu bobo? Ela respondeu com um risinho. Acha que os seus irmãos não gostariam de ter uma chance como essa? Não, eu não posso ir com você, mas o meu amor vai. Sempre vou amar você de todo o coração. Sei que você tem sonhos secretos, vá atrás deles. Transforme-os em realidade. E agora vá brincar com seus colegas. Ela me empurrou delicadamente, mas quando eu ia saindo, chamou. Ei, não se esqueça de voltar a tempo de me ajudar com o fole. Alguns dias depois recebemos uma carta informando que eu fora contemplado com uma bolsa de estudos completa e deveria partir para Pequim em 4 semanas, logo depois do Ano Novo Chinês, para a reabertura da Academia de Dança de Pequim de Madame Mao. Foram selecionados 15 estudantes da província de Shandong, 15 entre mais de 70 milhões. Foram selecionados também 25 estudantes de Xangai, 3 de Pequim e 1 da Mongólia Interior. Era fevereiro de 1972 e eu acabara de completar 11 anos. Todo o pessoal da vila foi cumprimentar meus pais. Seria menos uma boca a alimentar. E pelo menos o 6º filho teria alguma esperança de escapar da pobreza e viver decentemente por mérito próprio. Pouco tempo depois, as amigas da Nian se reuniram no Kang para tagarelar e costurar como costumava acontecer. Quando entrei no cômodo, uma delas me disse: Jin Hao, tire os sapatos e me deixe ver seus pés. Confuso, hesitei em tirar os sapatos mal cheirosos. Ah, vamos lá. Não seja tímido, a Nian pediu. Um dançarino não pode ser tímido. Relutantemente tirei os sapatos. A senhora pegou meus pés entre as mãos, como se fosse um médico, examinando um paciente acometido de doença grave. De repente gritou animada: Vejam isto, eu estava certa. Olhem só como são longos estes 3 dedos dele. Eu sabia que estes pés eram diferentes. Esta é a razão de ele ter sido escolhido. Estes 3 dedos longos vão ajudá-lo a se equilibrar nos calçados de ponta. Todas as mulheres, inclusive a Nian, concordaram com a cabeça e elogiaram o comentário. Eu tornava a calçar os sapatos quando outra senhora acrescentou, em tom sério: ouvi dizer que é muito doloroso ficar firme na ponta dos pés. Você deve ter uma grande resistência à dor. É sim, concordou uma terceira senhora. Ouvi dizer que os bailarinos chegam a ter sangue nos dedos de tanto ficarem na ponta dos pés. Deve ser o mesmo que enfaixar os pés e se apoiar sobre eles. Eu não conseguia imaginar meus dedos crescendo juntos e tendo de andar sobre os calcanhares como fazia Naná. Comecei a me preocupar, mas acabei me convencendo de que não deveria pensar no assunto, pelo menos enquanto não experimentasse os tais calçados de ponta. Então eu saberia. A notícia de que eu tinha sido selecionado logo se espalhou por toda a comuna.
Nossa vila, sempre tão sossegada, encheu-se de vida. As pessoas começaram a falar de mim. Garoto esperto, aquele menino nasceu com sorte. Os comentários me deixavam sem graça. E mais ainda, os constantes exames das amigas da Nian. Além dos meus longos dedos dos pés, elas estavam convencidas de que as duas dobras das minhas pálpebras, que fazem meus olhos parecerem maiores, tinham contribuído para que eu fosse escolhido. É verdade que os olhos de muitos dos meus colegas da vila eram menores do que os meus. Quando a ideia se espalhou, as pessoas começaram a me fazer parar e examinar minhas pálpebras. Uma das amigas da Nian chegou a levantar a hipótese de que os professores da Academia de Dança de Pequim estivessem à procura de alguém com uma cicatriz no braço. Naquele ano, nosso ano novo, tornou-se ainda mais especial. Meu irmão mais velho chegou do Tibete. Todos me deram bombinhas de presente. Foi um tempo feliz. Poucos dias antes da véspera do ano novo, porém, algo saiu errado e uma bombinha de coice dupla estourou na minha mão. O polegar quase foi arrancado e o sangue jorrou. Preocupados com que aquilo pudesse prejudicar minha ida a Pequim, meus pais, por precaução, me levaram ao hospital para tomar vacina antitetânica, um verdadeiro luxo. Não fosse por Pequim, ninguém teria dado importância. Ponha um pouco de terra, diria a Nian. Minha última refeição em casa. 9 pessoas sentadas em volta da bandeja de comida. A Nian havia preparado uma refeição deliciosa. Um prato de ovos com pedaços de camarão seco e a selga com pedaços de carne de porco. Havia também um prato frio, medusa marinada, e alguns mantos, feitos com sua preciosa farinha. O dia e meus irmãos mais velhos beberam vinho, enquanto todos falavam entusiasticamente de meu futuro brilhante. Eu estava quieto. Não consegui comer muito, apesar de a comida estar deliciosa. Meu estômago parecia cheio de tanta ansiedade e apreensão. Nem olhava para os olhos da Nian porque sabia que iria chorar. Assim que o jantar terminou, anunciei que passaria nas casas dos meus amigos para me despedir deles. Por que não faz isso amanhã? Perguntou Sonfar, meu quinto irmão. Amanhã não vou ter tempo, menti. Fique. Podemos jogar o seu jogo de cartas preferido, insistiu Sonfar. Por que não demonstrou antes essa paixão por Jin Hao? Perguntou Sonsan ao quarto irmão, fazendo todos rirem. Volte logo, disse a Nian. Aproveite para ter uma boa noite de sono na sua cama. Quem sabe se vai conseguir aguentar a vida luxuosa de Pequim. Eu saltei do Kang e saí. Quem não iria querer uma vida de luxo? Ouvi meu segundo irmão dizendo, enquanto eu corria para a escuridão. Não tinha a menor intenção de fazer qualquer visita. Queria apenas ficar sozinho. Andei pelas ruelas escuras e estreitas, geralmente assustadoras, passando sem parar pelas casas dos meus amigos. Você devia estar feliz, repetia para mim mesmo. E estava feliz e agradecido pela oportunidade, mas a tristeza me tomava o coração. Não queria deixar a Nian, o dia, os irmãos e os amigos. Já me sentia tão só. Não podia imaginar quanto me sentiria só em Pequim. Levantei os olhos para as estrelas, mas até elas me pareceram poucas e distantes naquela noite. Andei, até que decidi voltar para casa. Todos os meus irmãos mais velhos tinham saído. Meus pais já haviam aberto as colchas na cama e esperavam por mim.
Como estão os seus amigos? Anian perguntou. Bem, respondi. Pela primeira vez naquela noite, olhei nos olhos da Anian. Estavam molhados. Sexto irmão, posso dormir ao seu lado esta noite? Pediu Dintrim, meu irmão mais novo. Pode, respondi. Nunca aquele pedido me deixara tão feliz. A vontade era pegá-lo e, ao resto da família, guardá-los no bolso e levá-los comigo para Pequim. Naquela noite, observando a carinha feliz e tranquila de Dintrim adormecido, fui tomado por uma onda de afeto fraternal por ele. Gostaria de tê-lo tratado melhor. Gostaria de ter arranjado mais tempo para aproveitar sua companhia. Anian tinha feito um casaco de veludo cotelê para eu usar em Pequim, e eu sabia o quanto meu irmão mais novo gostaria de usar um daqueles. Meus pais não teriam dinheiro para outro. Então, fingindo que ia fazer xixi, levantei-me no meio da noite e, sem fazer barulho, tirei o casaco da minha bolsa e o enfiei em uma das caixas de papel machê em que eram guardadas as roupas. Dintrim o encontraria depois que eu tivesse partido. Finalmente amanheceu. Dormi um sono inquieto e acordei ao primeiro cantar do galo. O dia já estava de pé, arrumando meus pertences em 2 bolsas de corda. As bolsas eram de uma malha fina, de pontos largos, de modo que se podia ver o que havia dentro. Muitos parentes, amigos e vizinhos mandaram presentes, lembranças ou comidas típicas como camarão seco. O camarão tem um cheiro forte de peixe morto que passou para a bolsa. Alguns amigos e colegas da escola se organizaram para que eu tirasse uma fotografia com o grupo. Além disso, deram-me um álbum com retratos do chefe Mao. A fotografia significava muito para mim, porque meus pais não possuíam dinheiro para tal luxo. Tínhamos pouquíssimas fotos e só uma da família, uma em preto e branco, da Anian com 7 filhos. Nas bolsas couberam ainda a colcha feita à mão pela Anian, um colchonete, 2 toalhas de mão, uma bacia e uma caneca de metal, algumas roupas, maçãs, peras e uma especialidade de Chendao, um macio doce de sorgo feito com o grão. Anian incluiu ainda um pouco de pele de cobra seca. Ninguém notou a falta do casaco de veludo cotelê. Depois de arrumar minhas bolsas, o dia em silêncio entregou-me 5 ivanes. Gostaria de lhe dar mais, mas só temos isso. Seja bom. Não envergonhe o nome da família Li. E saiu para o trabalho, dizendo que faria de tudo para estar de volta na hora do almoço e me ver mais uma vez. Naquela manhã, Anian esteve ainda mais ocupada, preparando bolinhos para que eu tivesse uma refeição especial. Queria passar junto dela aqueles últimos minutos, mas não podia. Sabia que se olhássemos nos olhos um do outro, seria impossível conter as lágrimas. Então fui andar pela vila dizendo adeus aos amigos. Pedi a várias amigas da Anian que fossem à nossa casa depois do almoço fazer-lhe companhia. Não queria que ela ficasse triste e sozinha. Fui ao túmulo de Naná e ao local onde estão sepultados nossos antepassados, tocando o chão com a testa 3 vezes para reverenciá-los. Queria sentir o cheiro da terra, do ar, absorver tudo o que me rodeava. Aquela vila tinha sido a minha vida por 11 anos. Até as coisas de que não gostava de repente não pareciam tão ruins. Meu coração estava como que suspenso no céu,
Era a hora do almoço, voltei para casa. A Nian tinha feito bolinhos para a minha última refeição, mas apesar de gostar muito, não consegui comer um sequer. A emoção me fechava a garganta. Meus 6 irmãos estavam à mesa. Todos me ofereceram os bolinhos, mas não comi. Pouco se falou, embora eu tivesse tanto a dizer. O tempo parecia passar mais depressa, e antes que nos dessemos conta era hora de partir. Precisava dizer adeus a Nian e aos irmãos. Eles levaram as bolsas para fora. O dia não pôde voltar a tempo para o almoço. Pela primeira vez, olhei diretamente para Nian e ambos explodimos em lágrimas. Não conseguimos falar, apenas nos abraçamos. Então, chegaram algumas amigas dela, conforme eu havia pedido, e aproveitei para escapar rapidamente. Coube a Sun-si, meu irmão mais velho, a tarefa de me acompanhar até Qingdao. Como especial deferência, a vila ofereceu o único trator de que dispunha para nos levar até lá. A carta da Academia de Dança de Pequim dizia que os 15 estudantes selecionados na província de Shandong deviam reunir-se em um alojamento no qual ficariam por 18 horas, quando então embarcariam em um trem rumo a Pequim. O trator foi se afastando. 3 dos meus irmãos foram correndo atrás na estrada poeirenta, chorando e dando adeus. Não consegui mais conter a emoção. Chorei por todo o caminho até a cidade. A viagem de trator durou cerca de 1 hora de solavancos, mas eu nem senti. Finalmente chegamos ao ponto de reunião, uma espécie de alojamento, dividido em 6 quartos escuros, com apenas pequenas janelas, cheirando a mofo e poeira. Tudo parecia estranho e hostil. Nada arrumado, eu me retraí. Sentia muita falta dos meus pais e irmãos. O tempo que passamos no alojamento permitiu que nos conhecêssemos. Havia 4 estudantes, vindos do campo, e 4 da cidade. Os da cidade eram um tanto diferentes, mais à vontade que os do campo. Havia um homem de uniforme militar, o chefe político. Um dos examinadores também estava lá. Os 2 tinham ido a Qingdao para nos receber e nos acompanhar até Pequim. O chefe político nos explicou certas regras que deveríamos seguir na universidade. Não entendi bem o que eles diziam, pois falavam em dialeto mandarim. Anoiteceu e o desjejum fora a minha única refeição. Meu irmão me descascou uma maçã. Era a primeira vez que tinha uma maçã todinha para mim, o que me fez sentir especial. Em seguida, acomodamo-nos para dormir. O que mais me confortou foi ver meu irmão mais velho, dormindo em uma pequena cama ao lado da minha. Na manhã seguinte, bem cedo, pegamos o ônibus que nos levaria à estação de trem, um prédio antigo apinhado de gente. Era a primeira vez que eu pisava em uma estação. Nunca havia visto um trem de perto. O nosso era um trem a vapor, cuspindo muita fumaça e fazendo muito barulho. O professor e o militar abriram caminho em meio à multidão. Tivemos de jogar a bagagem pela janela porque todo mundo queria entrar ao mesmo tempo. Deixei meu irmão na plataforma e ocupei meu assento no trem. 5 minutos antes da partida, os alto-falantes anunciaram que todos os amigos e familiares dos viajantes deveriam deixar a estação. Era a minha última chance de dizer adeus ao meu irmão. Ele estendeu o braço pela janela. Quando segurei a mão dele, percebi que me deixava alguma coisa, uma nota de 2 yuanes.
o dinheiro que tinha reservado para comprar os cigarros de que tanto gostava. Ele passaria alguns meses sem fumar. Antes, porém, que eu pudesse falar, ele sumiu na multidão. Fiquei com o dinheiro na mão e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Prestei atenção no ruído do trem. Com um súbito solavanco, rolos de fumaça invadiram o vagão e a estação de Tyndall foi ficando para trás. O som, clique-claque, das rodas do trem passando sobre os trilhos me dizia que eu estava cada vez mais longe dos meus pais. Meu coração, assim como o trem, batia cada vez mais depressa. Eu não sabia como sobreviver a 12 meses sem ver a Nian. Como iria dormir longe da minha família? Até o cheiro dos pés dos meus irmãos já não me parecia tão ruim. Tínhamos assentos reservados, mas, como bons filhos de mal, cedemos os lugares a alguns idosos que só podiam pagar para viajar em pé. 5 pessoas apertavam-se em um banco, onde só cabiam 3. No compartimento da parte superior, as bagagens se amontoavam. Por 2 vezes, a um solavanco mais forte, algumas bolsas despencaram sobre os passageiros. A princípio, as árvores e os campos que se sucediam eram visões familiares. Mas, aos poucos, a paisagem mudou. As árvores, as plantações, até o cheiro do ar pareciam novos. Embora fosse inverno, o trem viajava de janelas abertas para deixar o ar entrar. Quase na metade da viagem, o trem fez uma parada. Jinan, capital da província de Shandong. A estação, bem iluminada, era maior do que a de Tin. O professor e o militar nos disseram que podíamos descer para esticar as pernas. Camponeses vendiam frango defumado, pão cozido, amendoim torrado, semente de girassol e doces. A maioria dos estudantes vindos da cidade comprou qualquer coisa, mas os camponeses, como eu, ficaram só olhando. Mais tarde, de volta ao trem, o militar e o professor nos levaram até o vagão-restaurante. Somente funcionários do governo podiam entrar lá. Como éramos os alunos da Madame Small, fomos convidados a entrar. Nem todos têm a mesma sorte. Nosso grupo ocupava quase a metade do vagão. Havia 2 pratos frios em cada mesa. Um prato de amendoins salgados e outros de fatias finas de carne marinada. A carne era um pouco dura, mas estava deliciosa, uma comida divina. Devoramos rapidamente os pratos frios e vimos chegarem outros, desta vez fumegantes, um peixe inteiro, carne de porco frita com cebolinha verde e uma mistura de legumes. Além disso, cada um recebeu uma tigela de arroz. O aroma forte e delicioso me suspendeu a respiração. O óleo fazia os alimentos brilharem. Até o molho dos vegetais era saboroso. Nunca em toda a vida eu tinha visto tanta comida. Comemos com a voracidade de tigres famintos. Eu comeria mais, mas tive vergonha de pedir. Pouco dormi durante as 24 horas da viagem de trem. Antes de chegarmos à estação de Pequim, os acompanhantes nos avisaram que estaria apinhada. Se não ficássemos juntos, poderíamos nos perder. Quase não acreditei quando vi o mar de gente que ocupava a estação. Por mais que estivéssemos prevenidos, a cena era surpreendente. Em vez das centenas de pessoas que esperava ver, deparei-me com centenas de milhares, se acotovelando em um espaço enorme. O teto era tão alto e brilhante, com suas muitas lâmpadas fluorescentes,
que os olhos demoravam a se acostumar, tudo tão grande. Até os corredores estavam lotados de gente dormindo no chão, à espera dos próximos trens. O cheiro era estranho, indescritível. Afinal, todos carregavam algum tipo de alimento trazido de casa. Eu levava maçãs, peras, doce de sorgo, pele de cobra e camarão seco. Mas quem saberia o que havia nas outras bolsas? O cheiro intenso me fez desejar escapar dali o mais depressa possível. Mas as bolsas eram tão pesadas que eu só conseguia andar devagar. Fiz de tudo para me manter junto do grupo. Mas depois de atravessar um túnel, não vi nenhum rosto familiar em volta. A multidão me empurrava, quase me fazendo perder o equilíbrio. Olhei em volta, sem saber que direção tomar. Exausto e assustado, encostei-me em uma parede. Queria voltar para casa, para junto da Nian. Comecei a chorar. Um soldado se aproximou e perguntou por que eu estava sozinho. Contei a ele que tinha me perdido do grupo e não sabia para onde ir. Ele gentilmente segurou uma das minhas bolsas e me levou até a saída. Assim que deixei a estação, avistei com alívio um dos professores da Academia de Dança de Pequim. Fiquei imensamente agradecido àquele soldado que fizera o que Lan Fei teria feito. O que Lei Fen teria feito. O professor que eu reconhecera era Shen Luen, um dos que haviam participado da seleção. Ele e outros 2 professores da academia estavam na estação para nos receber. Havia um ônibus à nossa espera, fui o último a embarcar. Os estudantes vindos de Xangai haviam chegado 1 hora antes e já estavam impacientes. Ouvi um dos professores dizer ao motorista que fechasse a porta. O motorista apertou um botão e a porta se fechou automaticamente. Para mim foi uma surpresa. Os ônibus que eu estava acostumado a ver não eram assim. Distraído com a novidade, tropecei e caí. A risada foi geral. Pronto. Mal tinha chegado a Pequim e já fazia papel de bobo. Eu me senti desesperadamente sozinho. Naquele momento eu entendi que acabava de entrar em um mundo inteiramente novo. Durante os 11 anos de minha infância em Qingdao, convivi com a dura realidade de não ter comida suficiente para encher nossos estômagos, de ver a luta de meus pais, de assistir a gente morrendo de fome, de me sentir aprisionado no mesmo círculo vicioso de desesperança em que viveram meus antepassados. Tinha decidido sair daquele poço profundo e escuro. Não conseguia lembrar quantas vezes tinha desejado morrer para aliviar a carga financeira de meus pais. Teria dado a vida para ajudar a família, mas isso faria alguma diferença? Afinal, a quem pertence a vida? Lá no fundo do coração, porém, eu guardava uma semente de esperança. Não era uma luz. Eu não conseguia enxergar nenhuma luz a me mostrar a saída daquele mundo injusto e cruel. Mas a semente de esperança resistiu e se aninhou em minha mente. Ela tem força. Ela me fez sentir que um dia tudo daria certo. Era minha fuga, meu sonho secreto. Pequim era minha oportunidade. O fato de estar longe da família me assustava, mas eu sabia que aquela seria a única possibilidade de ajudá-los. Apesar do medo do que estava por vir, eu sabia que precisava dar um passo à frente. Não podia decepcionar meus pais. Não podia decepcionar meus irmãos. Junto com meus sonhos, eu carregava os deles. E a Nian havia dito: não olhe para trás.
Eu me levantei do chão do ônibus e segui pelo corredor, em busca do meu assento.